Oi, gente, você que tá vendo esse vídeo a partir de agora. Tô aqui aguardando o pessoal entrar, nosso convidado especial entrar. E hoje nós vamos falar sobre decolonialidade. Conhece esse termo? Se conhece, vem com a gente para a gente conversar um pouco mais, né? Trazer suas percepções, seus pontos. E se não conhece, vem também para aprender, tá bom? Tô vendo que você já chegou. Acho que é só uma questão de tempo, né? De você conseguir entrar aí com a gente. Ângela, que bom que você entrou nessa também. Vamos ver. Aí, agora foi. Eu achei que eu tinha te aprovado. Eu acho que eu não tinha te aprovado. Pode ser É, isso? eu não sabia o que estava acontecendo, mas estou aqui agora. Oba! Que bom, então, que aqui estamos. Muito obrigada por essa conversa, Marco. E, bom, então, para a gente começar essa live, hoje vai ser um bate-papo sobre o tema de decolonialidade. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é nosso professor de neohumanismo, de decolonialidade, que é o Marco. Marco, eu vou ler rapidamente, né, a sua bio, e aí a gente já começa, tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Marco Alexandre de Oliveira é doutor em literatura comparada pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sua tese, coorientada pelo teórico argentino Walter Mignolo, investiga a antropofagia cultural brasileira e latino-americana como uma forma de pensamento e ação decoloniais. Atualmente, integra o corpo docente da Neumanistic College of Asheville, nos Estados Unidos, onde ministra cursos sobre arte, literatura e cultura. É autor do artigo O que há de novo no neohumanismo, a filosofia transmoderna e decolonial de Prabharanjan Sarkar, de 2021, e tradutor de Colonialidade, o lado mais escuro da modernidade, de Minolo. Muito obrigado, Marco, seja muito bem-vindo. Agradeço a recepção. Então vamos lá, para a gente já começar a bater esse papo. Oi, Chico, sucesso. O que é decolonialidade? Vamos começar a gente entendendo um pouquinho o termo. Eu poderia ou direto ou poderia fazer dar uma voltinha assim para chegar lá, assim. Fique É, à eu vontade. acho melhor dar uma voltinha. Então, para entender a decolonialidade, tem que primeiro entender o que é a colonialidade. E para entender a colonialidade, tem que entender vários conceitos como colônia, colonialismo, para poder chegar à colonialidade. É, Como todos sabem, né, uma colônia é uma espécie de estado-nação satélite, né, que tem uma relação de tipo centro e periferia, né, entre o metrópole, né, que seria o centro, e a periferia, que seria a colônia. Aí, no caso, o metrópole exerce controle, né, sobre a colônia, né. Então, por um lado, a colônia é separado, mas por outro lado é junto, né? E a gente conhece, né, toda a história, principalmente do colonialismo mundial, né, que aconteceu, enfim, durante séculos, né, a partir do século XVI, né? Então, enfim, uma colônia, ou colonizar, significa, né, estabelecer uma colônia, e a colônia é um estado-nação controlado, né, pelo metrópole, o centro. Colonialismo. O colonialismo seria basicamente a gente pode se referir como o processo histórico, né, de implementar as colônias, mas não só o processo, o movimento, mas também a ideologia por trás dessa implementação das colônias, né? Então, quando a gente fala em colonialismo, a gente normalmente se refere
ao processo histórico que começou mais recentemente, né, como eu falei, no século XVI, e durou até basicamente meados do século XX, e o processo, na maioria, partia da Europa. Né? A Europa estabeleceu colônias nas Américas, na África e até na Ásia e Oceânia. Né? Então, colonialismo se refere ou a esse processo histórico, né, esse movimento histórico do estabelecimento das colônias, ou também a gente pode considerar a ideologia por trás dessa implementação. Né? Enfim, agora, a colonialidade é um conceito um pouco diferente, mas relacionado ao colonialismo. Colonialidade, como o próprio nome sugere, né, é um estado ou uma condição. Então, é o estado ou condição de ser colonial. Né? Agora, enfim, lembrando que colonial também se refere à colônia e a gente tem esse processo, esse movimento histórico dos diversos colonialismos, na verdade. Então, a colonialidade em si é um termo que foi cunhado e elaborado por um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, e ele quis trazer esse termo, esse conceito, justamente para distinguir do colonialismo. Né? Então, basicamente se refere eu já falei, mas se refere à condição, ao estado de ser colonial, né? Não necessariamente colônia. Mas o que ele quis dizer com essa ideia? Ele considera que o que há e o que houve, né? Principalmente durante a história recente, né, dos últimos 500 anos, o que ele chama de matriz colonial de poder. Né? Então, a palavra matriz, né, a gente já pode relacionar um pouco com aquele filme, né, o Matrix, não sei como é que se chama esse filme em português, mas o que é o Matrix, né, o matriz? É como se fosse um sistema, vamos dizer sistema, uma estrutura que está sendo gerado, né, em que todos vivem, né? Então, colonialidade, né, a matriz colonial do poder é basicamente uma ideia de que há uma matriz, né, que está gerando uma certa realidade, um sistema, uma estrutura, e esse matriz é de natureza colonial, que funciona através da colonização, né, da criação de colônias ou dos colonialismos. E isso envolve uma forma de exercício de poder. Então, para ser mais prático, basicamente o centro do poder seria a Europa, nesse caso, né? E a extensão desse poder se espalhe, né, por todo o mundo ao longo de séculos, né? E para Quijano, esse controle, essa matriz colonial de poder tem, digamos, 4 bases. As bases são, primeiro a gente tem controle da economia, a segunda base é controle do gênero e da sexualidade, o terceiro é o controle da autoridade, e o último é o controle do saber ou do conhecimento. Então, como é que isso se opera? O controle da economia se opera através do capitalismo. Então, se a gente olhar a história e ver como se deu, né, a colonização das Américas, da África e tal, a gente vai ver que está operando claramente o capitalismo como uma forma
de controle econômica, ou até de exploração econômica. Nos Estados Unidos, por exemplo, de onde eu nasci, assim, os primeiros colônias, né, assentamentos, eram de empresas, né, que queriam explorar, né, os recursos naturais. A segunda base, né, é o controle da sexualidade e de gênero, né. Isso se dá a partir do patriarcalismo, né, que é uma enfim, é uma estrutura, é um sistema que inexistia, por exemplo, nas Américas, né, e pelo menos, assim, existia em outras partes do mundo, evidentemente, mas, assim, o patriarcalismo, né, que a gente vê mundialmente hoje, mas principalmente nas Américas, é algo que veio da Europa, que foi imposta pela Europa, assim, que coloca o homem, né, como superior à mulher e também, de certa forma, normatiza as relações de gênero que a gente tem tradicionais, né, convencionais. Não só as relações de gênero, mas a própria definição de gênero, né? Agora, a base a terceira foi controle da autoridade se dá pelo nacionalismo. E nesse caso, a gente começa com a própria fundação da colônia, assim, como se fosse como eu falei antes, um Estado-nação à parte, né? Então tem o centro, digamos, Portugal, e depois tem Brasil como colônia de Portugal. Então, de certa forma, aí a gente tem um Estado-nação, só que não é independente. Aí cria-se uma espécie de identidade, né? Mas é uma identidade subjugada, não só em relação ao metrópole, ao Portugal, mas também os próprios, né, indígenas do local, enfim. Cria-se uma identidade como se fosse um espelho do metrópole, assim, digamos uma falsa identidade, só para facilitar, simplificar bastante. Enfim, então temos o nacionalismo como um modo de implementar o controle da autoridade, e finalmente temos o controle do conhecimento e do saber. E isso é um pouco mais complexo ainda, mas basicamente isso se deu pelo o que a gente pode chamar de eurocentrismo. Uma forma de pensar que tem uma origem histórica na Europa, né? E é basicamente imposta aos outros, né, povos ao redor do mundo a partir da colonização, né? E faz parte do chamado colonialidade. Agora, última coisa em relação à colonialidade, então. Então, a gente pode... É muito fácil confundir o colonialismo com a colonialidade, porque, por definição, todo colonialismo implica a colonialidade. Só que o que acontece quando um país vira independente? Então, temos a independência de todos os países das Américas, todos da África, enfim. Hoje em dia não se fala mais em colonialismo, a não ser que o que a gente está vendo no caso do Israel e Palestina, e os Estados Unidos, Rússia também, talvez. Mas o que acontece? Quando as diversas nações conseguiram a independência, isso é o argumento-chave da colonialidade. Eles se libertaram do colonialismo, mas não da colonialidade. Porque o que acontece? As mesmas estruturas que eu mencionei antes, o capitalismo, o patriarcalismo, o nacionalismo e o eurocentrismo, permanecem. Então, a gente vai ver, principalmente na América Latina, acho que é mais fácil a gente usar esse exemplo, a gente vai ver que as classes dominantes são as mesmas, os pontos de referência são os mesmos, enfim, pouco mudou em relação
a época da colônia, em relação a estruturas do governo, enfim, discursos, instituições, enfim, modos de ver o mundo, etc. Assim, então, a ideia aqui é que a colonialidade é mais uma condição ou um estado de ser colonial. E quando a gente fala colonial, a gente está se referindo a algo que foi imposto pela metrópole, e nessa metrópole é a Europa, começando, né, a partir do século XVI. Enfim, não vou adentrar mais nisso. Então, o que seria a decolonialidade? A decolonialidade seria justamente o processo de se desconstruir isso, se desfazer disso, se desvincular disso. E é isso. E esse processo começa justamente com o reconhecimento da colonialidade. Primeiro, colonialidade é como se fosse algo invisível, porque é sistêmico, é estrutural. Então, não se pode falar em decolonialidade, senão primeiro se fala em colonialidade, entender o que é colonialidade, e entender que houve e há colonialidade. Isso é o ponto de partida. E decolonialidade não começa hoje, não começou ontem, mas desde o início da colonização, desde o início da colonialidade, existe a decolonialidade, porque sempre existia povos, pessoas que reconheciam ou identificavam a colonialidade como tal, principalmente os povos subjugados, né? E os povos que lutaram por sua independência, libertação, e principalmente hoje em dia na resistência contra esse sistema. Pode ser resistência física, pode ser resistência intelectual, seja o que for, mas a decolonialidade é isso também, é resistência à colonialidade. Muito legal, você já respondeu várias perguntas aqui que eu tinha nessa resposta. Mas foi muito interessante a forma como você trouxe. Bom, então, pelo que você trouxe, a colonialidade, ela impacta até hoje a nossa vida contemporânea, né? Da forma como eles implementaram lá atrás, e a gente segue usando a mesma forma até hoje, né? E aí eu queria ver a sua opinião, assim, você acredita que a consciência sobre as marcas da colonização, a consciência nossa em relação a colonização que a gente sofre hoje, nessa influência que a gente sofre, essa consciência ela pode nos ajudar a entender os nossos problemas, nossas crises e nos conectar com a nossa identidade? A gente consegue encontrar qual que é a nossa raiz ou qual que é a nossa essência a partir da conscientização dessa colonização? Tanto como indivíduos quanto como sociedade, né? É uma pergunta. Não, é uma ótima pergunta. Eu meio que entendi duas perguntas embutidas nisso, mas eu vou na segunda porque eu tô lembrando melhor. Mas eu também acho é um desafio maior responder também. Se a decolonialidade, me corrija se eu estiver equivocado, mas se a decolonialidade pode ajudar ou auxiliar a gente a encontrar nossa verdadeira identidade, alguma coisa assim? Acho que a ideia é essa mesmo. Parte da decolonialidade, eu vou trazer um pensador aqui, talvez, para ajudar, mas tem três pensadores chaves no movimento acadêmico contemporâneo da decolonialidade. São o Walter Mignolo, argentino, o próprio Quijano, que eu mencionei, e um outro argentino filósofo chamado Enrique Dussel. Mas ele tem uma palavra interessante chamada transmodernidade, que ele também relaciona com outro conceito que seria interculturalidade. Mas por
que eu estou trazendo essa ideia aqui? É, basicamente, não tem como voltar atrás, né? Não tem como, enfim, negar que o colonialismo aconteceu e a colonialidade existe. A questão é se livrar da decolonialidade e encontrar uma certa autonomia, agência, liberdade. Liberdade é uma palavra boa. Né? Então, necessariamente, nós somos mestiços, né? Assim, então, falando em Brasil, né? Não é uma questão de simplesmente tentar se livrar da influência europeia e entreter algum fetichismo ou exotismo de somos ameríndios agora, enfim, somos africanos, que não, assim, nós somos o que somos, né? Tem uma música linda de Arnaldo Antunes chamada Inclassificáveis. E, ele faz essa mistura toda de todos os povos, né? Aí fala assim, somos o que somos, inclassificáveis, né? Essa música em si, aliás, já que eu estou falando disso, justamente uma forma de encontrar uma identidade cultural autêntica. Assim, você mesmo falou, né, de mim, né, que eu estudei antropofagia brasileira. A antropofagia no Brasil foi justamente uma tentativa de encontrar uma identidade autêntica, ou entre aspas, verdadeira brasileira, que assumia, né, tanto a influência europeia, mas também tendências, ou enfim, uma espécie de originalidade local dos povos indígenas, dos povos africanos que vieram aqui. Então, para tentar resumir, não sei se eu respondi, mas a decolonialidade justamente envolveria encontrar, né, uma espécie de, eu não diria encontrar uma identidade própria, né? Na verdade é melhor formar uma identidade própria, assim, assumindo o que né? Mas assim, se livrando do controle, da exploração. Então, para ser mais prático, assim, tipo, uma identidade brasileira livre de controle, né? Não poderia ser dominado por interesses da indústria de música dos Estados Unidos ou da indústria de cinema dos Estados Unidos. Influência pode ter, assim, Walter Salles, por exemplo. Com certeza, ele tem influências europeias, assim, mas ele está fazendo um cinema brasileiro. Assim como o Cacá Diegues, que acabou de morrer, assim, ele fez parte do movimento Cinema Novo. O Cinema Novo foi uma tentativa de criar uma identidade cultural brasileira no cinema e a partir do cinema. Então, e foi através da antropofagia, né? No caso do Cinema Novo, né? Já Walter Salles é um processo um pouco diferente. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Respondeu, foi muito bom. Tem uma pergunta aqui no chat, como você vê a decolonialidade hoje? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que está na moda, está virando clichê. Se fala hoje em dia o tempo todo de decolonialidade. Eu cheguei no Brasil em 2009 para morar. Eu nasci e fui criado nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, muito pouco se falava no Brasil sobre decolonialidade, mais nos outros países da América Latina e nos Estados Unidos também, mas principalmente na academia, né? Hoje em dia é difícil não ouvir falar de decolonialidade, então virou clichê, virou moda. Por um lado, isso é bom, né? Porque divulga, né, certas ideias, certos conceitos, mas por outro lado banaliza um pouco e eu acho que é um falta de entendimento. Assim, eu te dou um exemplo. Lugar de fala é
é um conceito, né, um termo que tem tudo a ver com a decolonialidade. E é o Djalma Ribeiro, o nome da pessoa que cunhou essa frase, não me lembro. Mas enfim, lugar de fala é um conceito que vem originalmente da teoria pós-colonial e depois continuou na teoria decolonial também. Mas, assim, agora se abusa muito desse termo e utiliza de uma forma, como se diz, equivocada, muitas vezes. Ou seja, falta compreensão ou até estudo para saber realmente o que seria o lugar de fala, né? Então, a decolonialidade está sofrendo um pouco disso, eu acho, também. Tipo, muito se fala de decolonialidade, mas pouco se entende, porque a decolonialidade, em última instância, implica a mente. Assim, a meta final é descolonizar a cabeça. Assim, não é só né, tentar colocar, diversificar a Academia Brasileira de Letras, ou enfim, não é inclusão ou projetos de diversificação, de diversidade, assim, decolonialidade é como se fosse uma revolução total do modo como a gente foi criado a pensar e fazer as coisas. E isso eu acho que é muito pouco entendido pela maioria, que assim, colonialidade não é só reconhecer externamente esse estado e essa condição ou situação de colonial. É reconhecer internamente que nossas próprias estruturas de pensamento são todos foram todos gerados por esse chamado matriz colonial de poder, tanto que a gente não consegue nem pensar fora desse sistema. Então, tem muito que se fazer e muito autoanálise, autocrítica, para mim foi, pessoalmente, eu estou prolongando demais, mas eu cheguei até o final do doutorado, enfim, sempre anticapitalista, sempre com discursos meio revolucionários e tal, mas enfim, cheguei até o final do doutorado, foi quando eu conheci esse movimento de pensamento decolonial e mudou tudo para mim, porque eu pensei, nossa, não é exatamente tudo o que eu pensava antes estava equivocado, ou enfim, mas assim, o modo como se pensa, como eu pensava, ou como se pensa no geral, não é que é equivocado, mas é, é tem essa marca colonial. E no mínimo do mínimo tem que entender isso para poder tentar de outras formas, ou pelo menos entreter outras formas de pensar e construir um diálogo. Isso que seria a interculturalidade. A interculturalidade é fazer esse diálogo, né, entre, enfim, diversas culturas, etc. Mas, enfim, eu vejo a decolonialidade hoje como sendo muito difundido, divulgado, muito comentado, discutido, por bem e por mal. Assim, por bem é que está conscientizando cada vez mais pessoas, por mal, eu acho que ficou muito diluído e falta uma compreensão mais profunda sobre o que seria a decolonialidade, que é se desvincular do, é, do, enfim, do ser estar colonial. E você acredita que o caminho para a gente seguir para a decolonização, e agora eu achei muito legal, né, da nossa mente, da nossa sociedade, é a conscientização sobre a colonização, sobre como ela está Eu acho que parte inserida? sim, eu acho que conscientizar é muito importante, assim, mas eu estou pensando muito em psicanálise por algum motivo, até antes dessa conversa, mas
sei, todo mundo aqui deve conhecer alguém com, sei lá, com algum problema inconsciente, digamos, né? Aí você, alguma atitude, algum comportamento, algo assim que talvez não seja tão legal. Aí você tenta chegar na pessoa e fala assim, olha só, você já reparou que você, sei lá, está sendo egoísta ou preconceituosa, ou seja o que for? A pessoa quase invariavelmente vai dizer, não, não sou. Uhum. Então, conscientizar é muito importante. Mas às vezes eu me pergunto sobre como realmente conscientizar, porque informar não necessariamente vai conscientizar a pessoa. É a mesma coisa com o meio ambiente também. A gente pode, né, conscientizar. As escolas estão conscientizando as crianças o tempo todo assim, sobre o meio ambiente. Está mudando o comportamento? Não necessariamente. Muitas vezes não. Né? Então, eu acho que tem que ter um trabalho duplo, né? Um é externo e o outro é interno. O externo é informar, dialogar, raciocinar, né? Mostrar, discutir. Mas o outro realmente tem que ser algo interno, assim, a adoção de certas práticas, assim, sejam práticas contemplativas ou práticas assim de autoquestionamento, enfim, tem que rolar uma autoconscientização que não pode ser externo, né? Tem um comentário, pergunta aqui, que eu não sei se eu entendi direito. Né? Negar seus desejos? Seria isso a pergunta? Eu não sei exatamente. Isso parece uma pergunta meio psicanalítica, mas assim, eu não diria negar os desejos, mas fazer análise mesmo. Já que a pergunta parece meio da psicanálise, né? Assim, tem que fazer análise. Tipo, assim, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, mas assim, dificilmente qualquer um de nós criado em nossa cultura não tem algum rastro de racismo, de machismo, de classicismo, de sexismo, seja o que for, porque o sistema todo está impregnado disso desde sempre. Todas as mídias, todas as escolas, assim, e não necessariamente por mal, é por ser inconsciente mesmo, por ser invisível, né? Muitas vezes é por mal mesmo, por maldade, mas assim, se eu tiver inconscientemente uma postura racista ou machista, né, cabe a mim análise, né, de tentar desvendar isso, de descobrir isso. E após a análise, aí sim, tem que tentar mudar o modo de pensar, mudar o modo de agir. Ajuda, às vezes, quando alguém aponta esse comportamento. Eu sou casado. A minha esposa, assim, acho que não sei quantas vezes, assim, ela conseguiu me achar, me mostrar que eu estava sendo machista sem saber eu querer, né? Então, acho que tem que ter essa combinação, como eu falei, assim, autocrítica, mas também autoanálise, mas também tem que, assim, pode ser externo também. Os movimentos feministas, os movimentos antirracistas, os movimentos de gênero estão ajudando bastante nesse processo de, uh, de enfim, de ajudar no processo de, de, de descolonizar nossas mentes, né? Eu vou fazer um comentário, ler um comentário aqui também. Alguém colocou desconstruir a ancestralidade, né? E aí eu estava pensando junto com você também essa questão, né? Quando a gente vira mãe e pai, a gente começa a perceber, né? Hoje em dia tem muito mais conhecimento sobre a formação e desenvolvimento, né? Dessas novas pessoinhas que chegam.
do que tinha antes na nossa geração. E aí a gente começa a perceber um monte de problemas, né? De características nossas que às vezes não são tão boas, que vieram da forma como a gente foi educados, e que nossos pais também foram educados assim, né? E eles também herdaram da colonização, né? Que os pais deles também sofreram. Então, são coisas assim muito enraizadas, né, no nosso comportamento. E agora, que bom que a gente tem essa oportunidade de repensar, e com certeza vai ter muita coisa que a gente ainda vai perceber e descobrir que está equivocado, né? Vou usar essa palavra. Eu concordo, assim. Eu acho que você falando, eu pensei numa coisa, mas assim, é, é, não necessariamente precisamos demonizar, né, os colonizadores, ou, enfim, os capitalistas, machistas, etc. e tal, né? Assim, acho que o mais importante é a gente tentar a formação de tudo isso e tentar desconstruir, como alguém colocou aqui, né? Tipo, porque esse exemplo, né, dos nossos pais, dos nossos avós, assim, por um lado, não tem culpa. Por outro lado, tem culpa. Então, tipo, a gente, assim, na verdade, a gente só pode, cada um só pode pensar em, só pode mudar a si mesmo, né? E tentar, né, mudar os outros. Mas, assim, a tendência tende a ser tentar mudar os outros antes de mudar a si mesmo, assim. Durante a... Aí vou ser polêmico mesmo, mas durante assim, quando o bolsonarismo estava em alto, por exemplo, durante principalmente durante o governo, estava todo mundo assim, falando contra o fascismo, né? Que é algo fundamental para combater, né? Mas eu vivia falando para as pessoas assim, na boa, assim, a gente tem que combater o fascismo, sim. Mas antes de tudo, a gente tem que combater o pequeno fascista que reside em nós. Porque o fascismo também faz parte de certa tendência, assim, é, moderna, né, da modernidade, e, enfim. E idem para todos os outros ismos, assim, tipo, tem que combater o racismo, sim, mas tem que combater o racismo dentro de si. Machismo, mesma coisa, enfim. Legal. Tem outra pergunta aqui, gente. Eu tô adorando a participação de vocês. Mandem perguntas mesmo e comentários. Que é como você percebe o conflito no Congo hoje do ponto de vista decolonial? Eu, eu preciso admitir que eu não tenho nenhuma ideia sobre o que está acontecendo no Congo. Eu sei que está acontecendo conflito, guerra lá, mas eu não tenho conhecimento suficiente para emitir nenhuma opinião. Só sobre a África em geral, mas sobre o Congo, nada. Israel e Palestina eu teria muito para dizer, mas eu não sei se aqui é o lugar nem a hora para falar. Bom, se a pessoa quiser também explicar um pouco melhor ou mandar outra, pode mandar aqui no chat, tá bom? Que a gente vai tentando. Tá. Existe, eu vou perguntar isso aqui, existe alguma forma da colonização ser positiva? Olha, Se, não, se for, tipo, assim, você pula. historicamente falando, eu não. Acho que parte do problema é que quando a gente fala em colonização é difícil não pensar na colonização recente, né? Porque colonização é algo que acontece desde os primórdios da humanidade, de certa forma ou outra. É, eu acho que é, tem aspectos que podem ser considerados positivos na interação entre culturas. Então, por exemplo, a gente pode pensar que existe algo chamado progresso, que existe algo chamado civilização, e colonização, como um processo, pode desencadear certas
formas de progresso e certas formas de civilização. Eu acho que por definição, acho que o problema da colonização é que tem esse lance de exploração. Então é difícil dizer que exploração pode ser algo positivo, mas devido à exploração, no caso, a colonização do mundo, né, pelos países europeus, né, vários houve vários houve evolução em várias áreas, né? Então, ciência é um exemplo, né? Direitos, às vezes, em outros casos. Então, a gente pode pensar em alguns efeitos podem ser positivos. Agora, se o efeito é por causa da colonização, não sei, porque será que não podia ter tido o mesmo efeito através da cooperação, ao invés de colonização? Então, eu não diria que colonização que poderia ser positiva, não, mas eu acho que tem vários efeitos da colonização que a gente pode ver como positivos. Legal. Eu vou juntar duas perguntas em uma agora, para caminhar, né, das que eu tinha pensado. Você, no seu curso que você vai dar com a gente, cada encontro você vai falar de um autor latino-americano. E eu queria que você falasse um pouco da importância da gente ter essa pluralidade, né, desses autores, principalmente quando a gente fala do nosso território, né, sul-americano aqui, que passa por problemas diferentes, mas muito similares, né, no que tange a colonização. E a outra coisa trazer, você faz um paralelo com o neo-humanismo, né? Quando você traz decolonialidade, que é escrito por Sarkar, um autor indiano, né? Que não está no nosso contexto, mas que ao mesmo tempo ele enxerga muito bem, né? Essa questão cultural, ele traz bastante argumentos de fortalecimento mesmo, né? De culturas, de cooperativismo, que você, né, cooperação, que você acabou de usar esse termo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos autores e dos paralelos. Tá, sobre o curso foi elaborado pensando basicamente em ser uma espécie de introdução à decolonialidade, né? Enfim, como não uma área acadêmica, mas como um movimento, né? O movimento intelectual, né? Importante e relevante, né? Muito atual. Então, os autores, a escola dos autores, principalmente eu escolhi os três autores chaves, né? Do início do movimento acadêmico, né? Porque os próprios autores dizem, principalmente Mignolo, que, enfim, o movimento decolonial começou junto com o movimento colonial. Foram a primeira resistência à colonização já era movimento de descolonização. Mas, enfim, eu escolhi os três autores chaves do início do movimento acadêmico, que foi no final do século XX, né? Que são o Walter Mignolo, que foi inclusive ele foi meu co-orientador da tese, então por isso que ele conseguiu realmente mudar muito, muito meu modo de pensar sobre tudo. E o Aníbal Quijano e o Henrique Dussel, que são esses três nomes são sempre citados como sendo, enfim, alguns dos nomes mais importantes. Tem vários outros, inclusive do movimento, eu não quero dizer original, mas do início do movimento. E desde então, assim, tem muito mais nomes. Alguém falou aqui no chat também sobre referências africanas. Existem várias referências africanas também. O próprio Mignolo, eu lembro quando eu estava lendo o livro dele, conhecendo esse pensamento todo, cita vários, só que eu não tenho na ponta da língua e não tenho muito conhecimento desses autores. Mas parte
do movimento, né, do decolonial inclui pensadores não só das Américas, mas pensadores africanos, pensadores árabes, né, pensadores asiáticos, enfim, é todo um leque, né, do chamado Global South, né, Sul Global, principalmente, né. Mas os autores do curso, eu escolhi esses três por causa da sua importância no início do movimento, né, como se fosse uma base, né. E outra figura muito importante é Fanon, né, que é um africano. Ele sim é um africano, mas ele não fazia parte do movimento decolonial propriamente dito. Ele fazia parte do movimento anticolonial na resistência, na revolução, né, das guerras da independência na África lá para os anos 50, 60 do século XX, né? Então, Fanon é um grande nome importante que inspirou, né, o chamado movimento decolonial, assim como vários outros. Agora, onde se insere Sarkar nisso? Então, eu vou fazer um novo passeio aqui, mas uma coisa que aconteceu comigo, pessoalmente, foi que eu vou confessar que eu tinha uma certa dificuldade, mais na juventude, de reconciliar a minha espiritualidade com a minha intelectualidade. Em parte porque a modernidade, né, que o Mignolo chama que é o outro lado da colonialidade, né, não permite a espiritualidade, de certa forma, né, a modernidade. Então eu tinha esse conflito, né. E eu acredito que cada um de nós ser moderno, enquanto ser moderno, tem um pouco desse conflito. Como reconciliar a espiritualidade com a modernidade, sendo que a modernidade é fortemente baseada na ciência, enfim, secularismo, etc. E tal. E até o humanismo, né, de certa forma, é secular. Né? O humanismo meio que, de certa forma, desbancou o Deus, né, da história e colocou o humano no seu lugar. Mas enfim, foi para mim a partir da decolonialidade, do pensamento decolonial, que eu consegui entender melhor as raízes desse suposto conflito entre a espiritualidade e a intelectualidade, como sendo um preconceito moderno, eurocêntrico, né? Enfim, e nesse caso eu tô falando mais da espiritualidade não convencional, não estou falando de religião, mas pode até se incluir religião ali. Mas quando a gente fala de yoga, por exemplo, yoga, assim como qualquer outra tradição espiritual não europeu, né, não cristão, não judeu, foi meio que subordinado, foi, enfim, considerado ou inferior, ou enfim, não tinha legitimidade. Desculpa, estou falando muito. Para resumir, quando eu percebi que o próprio pensamento colonial, digamos assim, pensamento imperial, que cria, né, ou criava esse preconceito contra a espiritualidade, né, essa marginalização, e que o pensamento decolonial legitimava esses pensamentos subjugados, subordinados, marginalizados, excluídos, foi que meio que para mim foi um momento muito importante, porque eu pensei, bom, eu não preciso pensar a partir da colonialidade. Eu posso pensar a partir da decolonialidade e considerar, né, digamos, vamos falar de yoga, né? A gente está falando de Sarkar. Pensar o yoga como uma ciência nos seus próprios termos. Uma ciência, inclusive, mais antiga
do que a ciência ocidental, né? Mais antiga do que a cultura ocidental que se imagina começando na Grécia e Romana. Enfim, aí eu comecei a perceber que o próprio neohumanismo pode ser considerado um pensamento decolonial. Por quê? Porque vem das margens da do sistema colonial, do eurocentrismo, enfim. Parte da decolonialidade é reconhecer que ou que existem várias, diversas modernidades, ou que a modernidade eurocêntrica tem limites. Então, o sul global em geral, mas a Índia, no caso, os saberes da Índia, como os saberes ameríndias, enfim, são justamente nas margens da modernidade. Enfim, a gente pode e deve valorizar esses pensamentos. Então, o neohumanismo é interessante porque é um discurso produzido das margens da modernidade e da colonialidade, né? Que dialoga, que faz dialogar, na verdade, uma tradição europeia, que é o humanismo, né? Com os outros humanismos, né? Que não tiveram esse nome. Então, enfim, é assim que foi para mim. Eu sei que eu estou falando muito, mas o neo-humanismo é uma filosofia que vem da Índia, né? Que é um ex-colônia, né? Baseada na ciência de yoga, que é um outro saber, né? Uma outra ciência de um povo que seriam classificados como subalterno na linguagem colonial também. Então, mas é um discurso que coloca em diálogo duas tradições, né? A tradição indiana e a tradição europeia. E também não só isso, mas demonstra o que Dussel falava de transmodernidade. É uma outra modernidade. É uma modernidade indiana. Indiana com suas próprias pretensões universais, né? É isso. Eu prolonguei demais. Eu acho muito interessante que o neohumanismo é uma das bases de Prout, né? Para quem não sabe. E ali lá no começo da nossa conversa, você trouxe, né, algumas características da colonização, né? E você falou de implementar um sistema econômico, da questão do conhecimento, né, de ter o conhecimento, etc. E Prout, né, que usa como grande base o humanismo, ele traz bastante tudo, exatamente o contrário, né, de tudo isso que é feito na colonização, que é essa questão de uma economia voltada para todos, né, para que o principal indicador da economia é a qualidade de vida das pessoas todas, né, não só de uma parcela dessa população, do meio ambiente. Quando a gente fala também na valorização das culturas tradicionais, da língua local, para que as pessoas consigam se expressar com facilidade, clareza, aquilo que elas desejam expressar, né? Então, ele vai numa direção oposta quando a gente pensa que é um movimento de fortalecimento da autoestima do povo, né, da cultura do povo, para que essa cultura, quando ela se encontre com uma outra cultura, ela consiga agregar e não absorver tudo para ela, né, e trocar ou simplesmente entrar num grande conflito, né, para que ela tenha força o suficiente para avaliar o que vem de fora, né, e conseguir trabalhar positivamente com isso e trabalhar positivamente também com outras culturas, né, que o neohumanismo preza muito por isso, né, para a gente sair, para a gente não valorizar apenas a nossa bolha, né, mas entender a humanidade toda. E aí a gente enxerga pessoas, né, da humanidade, mas também os animais, o meio ambiente, tudo como sendo um grande um grande um só, né, uma grande força
só e que merece e precisa de todo respeito, cuidado e de seu espaço, né, dentro desse mundo. Então, isso é muito legal. E aí, como a gente já está com o tempo apertado, eu vou começar a entrar em umas perguntas finais. E aí, quais são os principais desafios que a gente enfrenta ao discutir e implementar práticas decoloniais? Acho que os principais desafios primeiro, reconhecer e entender a própria colonialidade, né? E, assim, depois disso, acho que, obviamente, o desafio é enfrentar justamente os poderes que não querem abrir mão do controle. Então, isso é algo que eu definitivamente não tenho resposta, né? Senão eu estaria criando uma revolução. Mas eu acredito que respostas existem e eu tenho certeza que a divulgação e implementação de teorias socioeconômicas como Prout é o caminho para isso. Porque tudo que você falou de Prout, assim como o próprio neohumanismo, é decolonialidade em teoria e prática, né? Então, acho que o desafio novamente, assim, fazer uma análise, entender, né, a situação, entender a colonialidade e depois, assim, entender o que seria a decolonialidade e partir para a ação. E o resto é luta, né? Tem que ter, enfim, estratégias, técnicas, etc. Mas o Prout é com certeza uma delas, né, de estratégia, né, e neohumanismo também ajuda a pensar isso. Comigo, neohumanismo, principalmente, não se não se difere do pensamento decolonial. Neohumanismo é uma forma de pensamento decolonial. O Mignolo chama de como é que fala isso em português? Gnoseologia, da palavra gnose, gnose. Gnose é uma palavra grega. É um pouco parecido com epistemologia, mas é diferente. Ele faz questão de distinguir entre epistemologia e gnoseologia. Epistemologia tem mais a ver com a ciência como a gente pensa a ciência hoje, e gnoseologia tem mais a ver com a ciência em termos mais amplos, de filosofia. Mas, enfim, o neohumanismo pode ser chamado de... Ele chama de gnoseologia liminar, né? Um pensamento das margens, um pensamento decolonial. E é até interessante, eu gosto de enfatizar isso, mas em inglês a gente tem a palavra knowledge, que significa o saber ou conhecimento. E essa palavra, curiosamente, começa com K, que é estranho, assim, knowledge, né? Mas a knowledge, a origem da palavra knowledge é justamente gnose, que é uma palavra grega, né? Que significa conhecimento, mas é um conhecimento mais profundo, né? Mais, digamos, até esotérico. Existe gnosticismo e tal, na tradição católica. Mas eu gosto de enfatizar que para uma cultura europeia, eurocêntrica, que se coloca como sendo superior, o centro do saber, que colonizou o mundo inteiro, que se auto funda, se auto-baseia na Grécia Antiga, né? É importante lembrar que gnose, a palavra em si, vem do sânscrito, vem da Índia, vem da palavra Gyana. Então, os próprios gregos viam ou reconheciam algo de saber profundo na Índia.
e justamente na tradição e filosofia de yoga. Então, o neo-humanismo como uma forma... Neo-humanismo não é nada mais do que uma filosofia de yoga mais voltada para a libertação do intelecto, visando a espiritualidade. Então, o neo-humanismo e a palavra-chave é liberdade. Então, neo-humanismo como filosofia, baseado nessa filosofia milenar, visa a liberdade, a libertação, né, de todas essas estruturas de poder e de saber, né, impostas, que seria a colonialidade. E o Proud é nada mais do que, no meu entender, você pode falar melhor que eu, Proud é a implementação do neo-humanismo, né, ou a sua condição de ser, né. Não é isso? É o caminho para o neo-humanismo, é o caminho para a sociedade, né? Que o neo-humanista. A sociedade para autista, ela é desenhada para que a gente tenha tempo de se emancipar, né? Individualmente, coletivamente, e que possamos progredir, né? Prout entende progresso somente quando existe desenvolvimento do intelecto da sociedade completa, não somente quando chega uma tecnologia ou quando parte dessa população consegue adquirir novos bens ou bens mais tecnológicos. Não, o progresso significa a elevação da sociedade como um todo. Isso é muito legal. E aí eu vou aproveitar, então, como que você enxerga o futuro? Agora né, o que você acha, né? Como você enxerga o futuro da decolonialidade? Quais são suas esperanças e provisões para os próximos anos? A partir disso que você vem vendo, né, Olha, acompanhando. eu até preferia que você não tivesse me perguntado isso, porque eu não vou dizer que eu ando negativo, mas o meu prognóstico pode aparecer um pouco... pode parecer negativo, mas no fundo eu sou otimista mesmo. Pode acreditar, mas assim, eu acho que o futuro próximo é bem preto, é bem escuro, é melhor dizer. Eu acho que, apesar da crescente conscientização ao redor do mundo, né, enfim, de todos os problemas que a gente tem, eu não acho que as estruturas do poder estão sendo muito afetadas ou abaladas. Eu acredito que em médio prazo pode ter muita revolta social. Vai ter, com certeza, uma grande revolta ambiental do que vem acontecendo. E, sinceramente, eu sou um dos que acreditam no eventual colapso da eu vou chamar da modernidade, não da civilização. Mas, assim, a história é longa, civilizações vêm, civilizações vão, mas o que a gente chama de modernidade já está nos seus últimos... como é que fala isso? Últimos respiros? Enfim, o mundo como a gente conhece está em colapso. A gente está vendo isso em tempo real. E então, enfim, curto prazo parece muito escuro. Porém, eu acredito muito na capacidade do ser humano a não só se virar, mas de criar, né, de construir. E eu acho que justamente filosofias como o neo-humanismo e sistemas como o Proud, ou em geral, todas essas movimentações decoloniais que estão plantando suas sementinhas ao redor do mundo, através enfim, de modos de ser e estar, modos de pensar e agir, que essas sementes que eu estou falando, sendo plantadas agora, vão dar fruto depois. Então, eu acredito que primeiro vai dar ruim,
e depois tudo vai ficar bem, basicamente. Mas o que o único caminho é esse, o que é, está sendo discutido aqui, também fora daqui. Tem muitas pessoas de pensamento alinhados, né, com, no nosso caso, a gente fala muito do neo-humanismo e Proud, tem muita gente alinhada com a gente de várias formas, mas eu acho que o futuro, assim, no momento, a gente basicamente tem que se preparar para o futuro, porque o presente, lógico, a gente tem que agir no presente, mas enfim, é bom pensar num outro novo mundo que está por vir, porque o atual tem que ser desconstruído, vamos dizer assim, não destruído, mas vai ter que ser desconstruído, e isso talvez envolva muita destruição, antes que haja uma nova construção ou reconstrução. É isso que eu acho, por bem e por mal. Mas é muito interessante, né? Sarkar coloca dentro das teorias dele de que a sociedade ela faz um movimento em espiral, né? Então, às vezes parece que a gente está andando para trás, mas na verdade é um momento de queda, a sociedade sofre muito com isso, e aí vem um movimento novo que vai trazendo essa sociedade para cima de novo, para progredir, para crescer, né? Então ela sai desse ponto e ela sobe, aí vai decaindo, e ela sobe. E a gente vê, né? Por exemplo, você citou lá no começo, né, a questão de quando você chegou no Brasil, mal se falava de decolonialidade, né? E hoje já virou um termo super popular, tem bastante gente discutindo sobre isso, né? Quando eu lembro da minha infância, né? O tanto de piada que se existia, racista, machista, hoje ainda tem, mas que era muito comum, hoje a gente já tem uma consciência muito maior sobre tudo isso, né? E a gente vê muitos programas e muitos projetos que vão nesse sentido oposto, né? Que estão se juntando nesse sentido oposto, que é de fortalecimento, né? De uma descentralização e uma democratização econômica, né? E que estão fortalecendo as minorias. Então, ao mesmo tempo, eu acho que essas iniciativas, né, a gente conseguindo se juntar, a gente conseguindo juntar forças, talvez a gente possa, em algum momento, substituir esse sistema que hoje está aí, né? Ou gradualmente ir migrando para um sistema mais cooperativo. Eu acho que Então, a ideia é essa mesmo, assim, inclusive o próprio Sarkar, se não me engano, falou assim, ó, como e quando o Proud vai se estabelecer? Vai ser através das armas? Enfim, assim, não. Quando o atual sistema entrar em colapso, o, as experiências certas de Proud vão servir como modelo e pode e deve, né, suprir, né, a demanda para um novo sistema funcional, né? Eu queria trazer mais uma analogia rapidinho, porque isso também está muito na minha mente recentemente, mas eu venho achando muito tempo que a gente está entrando numa espécie de nova Idade Média. Lembrando que o conceito da Idade Média foi inventado a partir do Renascimento. Então, que justamente foi o início do chamado do humanismo propriamente dito, né? O movimento humanista, né? O humanismo como movimento mesmo começou no Renascimento na Europa, com esse nome, né? Eles se basearam na Grécia e Roma antigas e tal, mas durante o Renascimento temos os humanistas, os primeiros humanistas, humanismo, e eles basicamente inventaram a ideia de Idade Média. Por que Idade Média? Porque era entre o Tempos Áureos, se chama, entre a grande época da Roma e Grécia e a nova grande época da Europa, tinha da Itália, da Portugal, da Espanha, etc. Enfim, então a Idade Média era essa ideia da Idade das Trevas, né? Assim enfim. Mas se a gente olhar hoje em dia do que está acontecendo, tem muitas semelhanças, né, entre o que estava acontecendo naquela época com a queda
a queda do Império Romano não foi só a queda de um império, de um governo, etc. E tal. Foi a queda de um certo mundo, né? O fim de um certo de todo o sistema, né, que entrou em colapso. Só que o sistema entrando em colapso não significa o fim do mundo, assim, a extinção da raça humana, assim, necessariamente, assim, foi o fim daquele mundo. Mas o mundo continuou, assim, mas foi um outro mundo. A gente pode pensar em mundo de transição, mas só se a gente pensar no que vai vir depois. Mas, enfim, a Idade Média era uma época de, né, enfim, era o que é. A gente não vai falar da Idade Média, mas tinha muita ignorância, muita superstição, muito dogma, muito misticismo, muita espiritualidade. Mas por que eu estou falando isso? Neo-humanismo, um pilar do neo-humanismo como filosofia, a ideia de um novo renascimento. Então, para mim, da mesma forma que houve a Idade Média e depois o Renascimento e o humanismo, a gente pode pensar que a gente pode ir entrando numa espécie de nova Idade Média. Eu chamo da Idade Pós, de brincadeira. Porque tudo hoje é pós isso, pós aquilo, pós. Enfim, a Idade Pós. O que o Sarkar está fazendo, ao meu ver, ele já está preparando a sociedade, o mundo, seja o que for, ao novo renascimento, que vai nascer, né? Enfim, depois dessa idade pós, assim, né, depois desse colapso todo, né? Então, ao meu ver, nosso papel é trabalhar nessa transição. A gente tem que trabalhar nessa Excelente. transição. E muito bom, achei que foi ótimo esse acréscimo aí. E, gente, para quem, né, acho que as meninas que estão aqui, eu tô vendo, estão desde o começo, né, com a gente. Desculpem, gente, eu falo demais. Não, falar tá indo super bem, é muito bom. Porque são termos e são questões que, na verdade, precisam de muito mais conversa do que esse tempo que a gente está aqui, né? Por isso que a gente trouxe só alguns pontos para a gente começar a puxar, a entender. A Brautice está organizando um curso, então, para avisar o público, né, de decolonialidade e neohumanismo, junto com o Mahavir. E nesse curso, a gente vai ter oportunidade para entender um pouco mais, discutir um pouco mais, tentar levar um pouco mais para nossa cabeça, para nossa mente, né, a decolonialidade, não só na questão intelectual. E aí eu queria, Mahavir, que você explicasse um pouquinho sobre o que como vai ser o curso, o que as pessoas podem esperar desse curso, como que ele está organizado. Tá. O curso vai ter, eu acho que 8 encontros de 1h30. A ideia primeiro, bom, ao longo do curso, o curso se chama Decolonialidade e Neohumanismo. Por quê? Porque a ideia é tentar fazer uma ponte entre a decolonialidade como, enfim, como conceito, né, como termo, conceito, ou até objeto de estudo, e o neohumanismo, né? Aí, então, o curso começa, né, com uma introdução, né, esses termos, um pouco parecido com o que a gente fez aqui, né, mas a ideia tudo é apresentar de uma forma mais não sucinta, mas mais suave. Apresentar de forma mais suave. Primeiro a gente apresenta, né, a gente vai apresentar os termos, né, os conceitos, decolonialidade, neohumanismo. Aí a ideia é estudar textos chaves, né, dos principais autores desse movimento, para ir às fontes, né? Então a gente pode discutir muito sobre decolonialidade, assim, falar o que a gente pensa, o que a gente aprendeu e tal, mas assim é sempre bom ir à fonte. Então a decolonialidade existe como um discurso, né, no caso, por causa de todos os teóricos que elaborou, né, desenvolveu. Então a gente vai estudar os autores chaves, né? Cada semana é um autor diferente. A ideia é ler os textos e discutir os textos. O meu papel, além de organizar, né, vai ser tentar
mastigar um pouco os textos, assim, apresentar os textos e não só os textos, mas não só aprofundar os textos, mas também, enfim, trazer observações ou conceitos relacionados, enfim, trabalhar com os textos, na verdade. A gente vai trabalhar, ler e trabalhar os textos. Primeiro dos três autores chaves que eu apontei. Depois de apresentar o Walter Mignolo, Aníbal Quijano e Henrique Dussel, eu pretendo, a gente vai, ou seja, depois de apresentar o Decolonialidade como teoria, né, movimento teórico, a gente vai imediatamente falar do Sarkar, né, o neohumanismo, para fazer essas pontes. O tempo todo a ideia é tentar fazer as pontes, mas vai ter uma semana dedicada exclusivamente a Sarkar, justamente para mostrar em alguns textos dele pontes diretas entre a decolonialidade e o neohumanismo. Depois, tudo é meio que voltando atrás no tempo. Então a gente começa, né, como se a gente começasse no fim e voltasse às origens, né? Porque antes de Sarkar, antes do neohumanismo, tinha o Fanon, que falava de novo humanismo, antes do próprio Sarkar. E ele foi uma voz muito importante na construção, né, da teoria da decolonialidade. Então a gente vai discutir um texto de Fanon, Frantz Fanon. Também um outro indiano um outro que é indiano, o nome dele é M. N. Roy. Isso é muito interessante saber um pouco dele, mas M. N. Roy foi um filósofo indiano da época do Gandhi e da época enfim, da revolução na Índia. Revolução não, mas o movimento da independência na Índia. E algumas pessoas até dão crédito para Roy como sendo a primeira pessoa que usou a palavra decolonial. Eu só vi isso verificado em uma fonte. Mas o interessante é que tem muitas... como o Roy é indiano, o Sarkar, quando ele estava se formando como pessoa, né, teve contato com esse ambiente, intelectual, que foi meio que muito influenciado por Roy. Então, muito de Prout tem correspondência com o pensamento de Roy. Ele foi o primeiro a usar a palavra novo humanismo, ele lançou um manifesto em 47. Ele foi fundamental na fundação da Humanist International, né, também. Ou seja, ele muito importante para quando se fala em novo humanismo, tem que falar do filósofo M. N. Roy, né? Então a gente vai ver um texto dele também. E, por final, eu incluí um texto de Eduardo Viveiros de Castro para ter uma perspectiva decolonial acadêmica, no caso, brasileiro, porque a gente está no Brasil, e ele fala muito do pensamento ameríndio. Então, então, essa é a parte teórica. Ao longo do curso, a ideia é cada aluno desenvolver uma espécie de estudo, esqueci o termo, mas enfim, alguma análise individual sobre algum ou determinado, enfim, questão que tem a ver com a decolonialidade e ou o neohumanismo. Então, isso ainda está sendo um pouco elaborado, mas a ideia é que cada aluna ou aluno vai pensar em algum problema, seja local, seja global, causado por um local, ou um local causado por um global, enfim, algum problema local ou global. E a partir enfim, da perspectiva decolonial, né, neohumanista, pensar em soluções, possíveis soluções para este problema, seja o que for. Então, o componente prático do curso vai ser justamente o trabalho
enfim, intelectual, individual, em abordar alguma questão, algum problema, algum assunto e procurar soluções, mas soluções a partir enfim, de, de uma perspectiva decolonial ou neohumanista. E depois vai apresentar no final. Isso que é essa parte divertida. Legal. Gente, esse é o momento. Vamos aproveitar para estudar juntos, para a gente se instrumentalizar se conscientizar e se instrumentalizar, né, do que a gente pode fazer para a gente ter uma sociedade mais justa, para nós sermos pessoas também mais justas e conscientes das nossas condutas. E esse curso é muito legal, então estão todos convidados, todos convidados para participar. Vai começar no dia 7 de abril, as inscrições estão abertas, no nosso link da bio você consegue acessar as inscrições, você pega mais informações, ali tem as datas de que vão ser cada uma dos estudos, compartilhe com outras pessoas que podem se interessar em fazer esse curso, e junte-se a nós para fazer esse movimento cada vez mais forte, a gente trocar ideias, e isso também aumenta o nosso grau de esperança, né, nos dias que virão. E aí, eu quero agradecer muito o Mahavir, o Marco, por essa troca que a gente fez hoje, e também quero saber se você, né, abrir para você fazer suas palavras finais, o que mais você gostaria de falar aqui, antes que a gente encerre a nossa live. Não, só quero agradecer a presença de todos e todas, né? Senão seria um monólogo. E também muito grato ao convite e principalmente essa oportunidade, porque, assim, você falou de esperança, né? E a esperança é fundamental, né? Assim, eu não vejo, como você disse, por ser realista, não precisa ser encarado como algo negativo. Por isso que eu falei, eu sou otimista. E eu não estaria, eu pessoalmente não estaria aqui querendo oferecer esse curso, querendo trabalhar com vocês, no Proud, e no humanismo, se eu não acreditasse profundamente que esse é o caminho para construir um mundo melhor, nem que seja novo mundo ou esse mundo mesmo, os dois ao mesmo tempo, enfim, tipo, a gente tem que trabalhar, botar as mãos na massa, também botar a cabeça para trabalhar, e essa é a minha forma de contribuir, tentando pensar e ensinar, dialogar. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder dar esse curso, e eu espero ver todos e todas nas nossas aulas, nos nossos encontros. Esse curso é uma grande contribuição, com certeza, para o nosso crescimento individual e coletivo, né? Eu ia fechar só com a sua fala, mas eu vou fazer só um comentáriozinho final. Ano passado teve um curso de neohumanismo que o Marco deu, e foi muito elogiado pelos alunos, teve gente que falou da transformação até pessoal, né? Como ela começou a enxergar melhor o próprio trabalho dela ali, que ela, enfim, trabalha num projeto social muito, muito importante dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente teve feedbacks muito legais sobre como foi essa construção do curso, né? A gente tem um professor muito experiente, com muito tempo de estudo focado nesse tema, e com uma sensibilidade muito grande também, né? Eu acho isso muito, muito importante, a amorosidade, a sensibilidade para tratar de temas tão delicados, muitas vezes, né? E essa questão da gente, né, ter esperança e esperançar, isso vem permeando todos os nossos cursos, assim, da Proutista. Então, vários deles, a gente entra em contato com as pessoas, e as pessoas falam, é o momento que eu tenho de estar com as pessoas que também estão vibrando nessa mesma busca e trocando junto. Então, isso tudo é muito legal. Então, venham, juntem, façam sua inscrição já garantir sua vaga. E muito obrigada às meninas que participaram aqui. Eu adorei os comentários, as perguntas. O Marco trouxe essa questão, foi muito legal também. Troquei várias perguntas minhas pelas de vocês, porque estava muito legal. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Marco.
Um beijo a todos. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima.